Olá, eu me chamo Hugo Almeida. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar sobre assuntos do mercado imobiliário. E o nosso tema central hoje é como construir uma carteira de clientes fiel e recorrente. E para esse assunto de hoje, eu trouxe aqui o Samuel e a Fabiane para poder bater um papo com a gente sobre esse assunto. E eu queria que, antes de mais nada, eles se apresentassem para vocês poderem conhecê-los. Meu nome é Samuel, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Fui professor durante muitos anos, hoje atuo como corretor já há 6 anos e é um prazer para mim estar como corretor de imóveis, com essa turma aí da Certa Imóveis, e é isso. Eu sou Fabiane, estou há 3 anos e meio no mercado imobiliário. O Samu me recebeu há 3 anos e meio. Nós tivemos uma conversa depois de uma época de pandemia meio perdida, sem saber para onde ir, querendo um desafio, algo diferente. Entrei nesse mercado com um pouco de segurança, mas com muita coragem ao mesmo tempo, e deu certo e tem dado certo. Apaixonei. Comecei na Certa Imóveis e estou na Certa Imóveis. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito produtivo para nós e para aqueles que vão acompanhar conosco desse mercado aí tão interessante como o mercado imobiliário. Trazendo então, antes de mais nada, já o tema central, né? Como construir uma carteira de clientes fiel e recorrente. O que nós poderíamos destacar aí, Samuel, com relação a esse tema? Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma carteira de clientes fiel e recorrente. Eu entendo que o cliente fiel é aquele que vai, pelo menos, te indicar para alguém. Ele comprou com você uma vez e vai te indicar. Não que ele venha comprar novamente, porque a gente está falando aqui do produto mais caro que existe na prateleira, né? Mas se ele comprar uma vez com você e te atender, ele já é um cliente que você conseguiu, e te indicar, ele já é um cliente que te fidelizou. Já é aquele cliente que talvez não seja recorrente, mas vai te indicar para outras pessoas. É isso. Antes da indicação, nós temos ainda o atendimento, né? Eu acredito que quando a gente fala de um cliente ser fiel e recorrente, ele tem que ser sido encantado ali no atendimento que foi dado a ele. O que nós poderíamos falar sobre isso, Fabi? Que não tem receita de bolo, é a primeira coisa. Eu acredito que o Samu concorda. Cada pessoa é única. Cada ser humano é único, ele tem necessidades, ele tem expectativas diferentes. Então, à medida que a gente vai caminhando no mercado, a gente vai compreendendo a como personalizar ao máximo esse atendimento. Com o cliente que ele prefere ir lá na imobiliária, sentar e olhar nos nossos olhos, com o cliente que prefere conversar pelo WhatsApp, que tem mais pressa, ou que você não pode ficar apressando ele, tem que entender o tempo dele, a necessidade que ele tem. Então, eu acho que o mais importante de tudo, primordial, seria isso. É respeitar a individualidade de cada pessoa e se adaptar para ela poder se sentir à vontade e ter confiança em você. Eu acredito que quando a gente está falando aqui, né, de fidelização e recorrência, nós estamos falando de um corretor ter uma vida longa no mercado e de vendas constantes. Sim. E para isso precisa ser o quê? Ter clientes para ser atendidos. A gente sabe que hoje a média, né, nacional de tempo, né, de jornada do cliente entre ele manifestar o interesse, ou seja, iniciar a jornada ali para começar a pesquisar sobre e a venda a ser realizada é de 9 meses. Isso. Né? É um longo tempo. A gente está hoje numa sociedade que eu falo assim, que é uma sociedade fast food, né? As pessoas querem tudo muito rápido. E a jornada de compra e venda é uma jornada extensa. Isso exige do corretor um comportamento diferente da realidade do mercado. O que nós poderíamos falar sobre isso? Então, o cliente, na verdade, ele quer ser ouvido. Primeira coisa que eu penso é a necessidade que nós temos de ouvir, entender o que o cliente realmente precisa, para então apresentar para ele alternativas que realmente venham a satisfazer aquilo que ele quer. Então isso já começa com um padrão de qualidade no atendimento. Isso. Né? Então eu apresentei opções para o meu cliente dentro daquilo que ele está procurando. Ele pode não gostar de nenhumas, mas ele entendeu o que é. Mais ou menos é isso que eu estou procurando. É diferente de quando você tem um cliente e você apresenta um imóvel para ele, rapaz, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu te falei. Né? Então, o bom atendimento, ele já vai começar por aí. Você entender o que o cliente necessita ou deseja e apresentar para ele opções dentro disso aí, com essa perspectiva. Segundo, é entender como que é o perfil desse cliente. Ele gosta de falar, ele gosta de ouvir, ele é aquele... Porque tem um caso do cliente que quer falar, e a gente vai ouvir e entender. E tem aquele cliente que só quer olhar,
eu vendi uma casa numa situação em que 2 minutos. Já vinha apresentando outros imóveis, vinha apresentando, ele entrou no imóvel, ficou 2 minutos no imóvel e falou, essa casa, vamos fechar negócio. É aquele cliente que está resolvido, né? Mas tem cliente que ele vai querer te ouvir, ele vai querer ouvir sugestões, ele vai querer falar, ele vai querer conversar, contar caso, por que ele está comprando aquela casa, por que ele despertou interesse em comprar um imóvel. Então, tudo isso faz parte de um atendimento de qualidade. Para você fidelizar um cliente, primeira coisa, você tem que gerar empatia, gerar conexão com esse cliente, aí você consegue fidelizar esse cliente porque ele gostou de você. Ele não gostou da pessoa só do corretor, mas ele gostou de como ele foi recebido, de como ele foi considerado, de qual importância o corretor deu para aquele cliente. Ele vai se sentir bem, vai se sentir vai se agradar, né, do atendimento que foi apresentado e prestado a ele, e aí, com certeza, ele pode até nem comprar, mas ele vai te indicar. Eu nem comprei, mas pode procurar aquele corretor fulano lá, e eu vou falar o nome, né? Pode procurar o corretor Samuel, que ele vai te atender da melhor forma possível. Como que você vê, Fabi, essa questão da jornada de compra e venda ser tão grande, e o que isso exige do corretor? Casca grossa pra caramba. Tem que ter uma casca grossa, porque é muito desafiador. O cliente que ele conversou comigo há 1 ano atrás, hoje o mercado é outro mercado. Os imóveis estão mais caros, as regras de financiamento são outras regras. A realidade que ele jurou que talvez melhoraria, muitas vezes não aconteceu, apertou ainda mais. Então, a gente tem que estar em constante movimento, em sentido de realmente estar na rua buscando oportunidade, de estudar, de se conectar com outros colegas, para poder criar essa casca grossa, para poder estar pronto para atender aquela pessoa que está começando agora ou que já está... A gente tem casos de clientes que estão há 2 anos, né? Conversando sobre imóveis e visitando, e dá um tempo, volta. Então, tem que criar muita casca grossa e tem que buscar conhecimento. Para na hora que você receber, você está pronto para poder acolher aquela pessoa no primeiro lugar. As pessoas, elas vêm com muita ansiedade, com expectativa lá em cima. Às vezes, a realidade é diferente do que ela está esperando, tanto financeiramente quanto do tipo de imóvel que ela pode comprar. E a gente tem que estar pronto para poder atender de forma humana, profissional, e estar pronto também para dar certo ou não. Então tem que ter muita casca grossa. Eu já vi alguns casos, Hugo, em que o corretor atende o cliente, atendeu bem o cliente, mas não era o momento do cliente comprar. Ele esquece aquele cliente, larga para lá. Aí aquele cliente, daqui 1 mês, ele resolveu, agora eu vou comprar, ele vai procurar outro corretor. Ele vai procurar porque o cliente, ele está ali, assim, aquele que me apresentar a proposta melhor, se você não fidelizá-lo, ele vai buscar. Ou talvez aquele que me dê assistência, né? Porque é o que você falou, você atendeu o cliente, você abandonou esse cliente. E aí, às vezes, a hora que chega o time dele, né? Por às vezes ele precisou de resolver alguma questão, às vezes a questão da entrada. Aí entra o processo do follow-up, que é extremamente importante para então eu fidelizar esse cliente. O que é o follow-up? É eu manter uma conversa com esse cliente periódica. De vez em quando mando uma mensagem, não perguntando, e aí, já comprou seu imóvel? Não. Falando, por exemplo, as taxas dos bancos têm mudado, as regras do banco têm mudado. Então, aquele cliente, eu sei que ele estava com a perspectiva de financiar, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar para esse cliente uma informação que saiu do banco agora quentinha. Por exemplo, saiu ontem que o Banco Itaú agora, a partir de agora, vai financiar 60%. Apenas 60% do imóvel. Eu preciso informar isso para o meu cliente, tem data. Falei, olha, você lembra que você falou que você queria comprar um imóvel e tal? Olha, os bancos estão mudando a regra. Se você tiver um momento, aproveita esse momento agora, porque as regras vão mudar. E vão mudar para pior. Então, assim, é uma forma de você fidelizar o cliente. Né? Ele vai lembrar de você. Você está mandando informação, você está fazendo um follow-up com ele. Então, isso é importantíssimo no processo de fidelização do cliente. Você falou, não é só isso. Não é só isso, assim, são 3 anos e meio de muito atendimento e muita experiência. Já tive casos que, assim, às vezes você está mantendo o atendimento ao cliente, você mantém um follow-up e, às vezes, o cliente não fala a verdade, gente. Às vezes ele fala com você assim, já comprei. Já aconteceu comigo. Já comprei. Ele quer se ver livre. Aí depois a pessoa voltou porque ela estava tentando...
tô fechando um negócio no lugar tal com outro corretor. Fabi, obrigada por tudo. E depois eu voltei, falando, deu tudo certo. Passou 4 meses, ele voltou lá na imobiliária, ligou no plantão de outra corretora e comprou aquele imóvel que eu estava conversando com ela sobre ele, mas ela não quis visitar porque ela estava fechando outra coisa. Eu mantive contato, mas ela ficou sem graça de falar comigo que não deu certo o negócio que ela estava fechando. Então, ela recomeçou do zero por escolha dela para não falar, Fabi, não deu certo, falhamos na negociação, o que não tem nada a ver, acontece. Então, tem esses casos também. Você não acha que talvez esses casos, o corretor talvez ele criar essa liberdade, porque talvez também fazendo aí uma meia-culpa, né? Uhum. De talvez o corretor não dar liberdade para o cliente, porque a gente sabe também que tem corretor, eu falo assim, vendas é gerenciar emoções, né? Uhum. E muitos corretores, às vezes, é muito afobado e quer ficar ali, às vezes, em cima do cliente, manda mensagem de manhã, manda de tarde. E, às vezes, o cliente, ele se sente pressionado e, às vezes, age, é igual você está falando, né? De uma forma que fala, eu preciso ficar livre desse vendedor ou desse corretor. Eu vou falar por mim, eu dou essa liberdade. Tanto que eu falo, se você quiser recomeçar a qualquer momento, já visitamos 15, apaga tudo. Nós vamos apagar e começar do zero. Mas, às vezes, entra a questão do orgulho, né? Olhou algo com você num patamar, mas viu que não era a realidade, é outro. Aí ela procura outro corretor. Nós somos humanos. Então, tem diversos fatores, assim, que às vezes é sobre realmente o corretor não saber da sequência. Por isso que eu acho que a gente tem que saber o que a gente tem que fazer e fazer muito bem feito, mas cada um toma a sua decisão. E muitas vezes não tem a ver com o que eu fiz. Tem a ver com a forma que a pessoa leva a vida dela. Então, eu tenho que saber que eu fiz tudo que eu precisava fazer. Mas você acredita que isso aí são casos esporádicos ou isso ocorre com muita frequência? Eu acredito que são casos esporádicos. Eu acredito que são casos esporádicos, mas acontece. Eu também. Quando a gente nós estamos aqui falando inicialmente, assim, o assunto nosso é criar uma carteira de cliente, nós estamos falando só de atendimento e o tanto de coisas que envolve. Né? Na realidade, assim, se a gente for falar só dessa primeira etapa aí, que é atender o cliente... É muita coisa. São muitas diferenças, muitas nuances, né, diferentes. Mas eu queria avançar um pouco mais. Ou seja, esse atendimento foi bem feito, esse cliente evoluiu para a venda, né, a jornada dele chegou ao fim e ele comprou. E agora nós estamos aí na fase pós-venda. Qual que é a importância dessa fase? Então, eu já tive algumas experiências legais. 2 meses depois que eu havia vendido o imóvel, eu visitei o cliente. E nessa visita eu levei um presente. Na verdade, assim, 2 meses depois da venda, eu levei um presente para o cliente, com meu nome, corretor de imóveis, Samuel Júnior, corretor de imóveis. Essa pessoa até hoje, ela me manda de vez em quando ela vai usar aquele presente, ela me manda uma foto, me manda uma mensagem, lembrei de você. Então, eu tenho certeza que se aquele cliente for conversar com algum amigo que deseja comprar um imóvel, ela vai me indicar. Isso. Né? Porque marcou para ela aquilo ali. Né? Então, eu acho que isso faz diferença também, isso faz toda a diferença. Porque, na verdade, as pessoas elas guardam quando a gente marca a vida delas. Né? E quando uma pessoa compra um imóvel, ela está realizando, às vezes, o sonho da vida. Isso. Né? Ela está trabalhando para aquilo ali anos e anos a fim, e aí ela conseguiu chegar no objetivo que é comprar o imóvel. Então, ela te procurou, ela foi até você. E você foi o cara que conseguiu levá-la, né, até o final da jornada. Então, se você marcar a vida dessa pessoa de forma agradável, né? Porque tem corretor que marca a vida dos outros de forma... Tem. O que eu queria usar esse gancho aí, pra saber, Fabi, o Samuel deu um exemplo ali de você, né, presentear ali, né, a celebrar, talvez seria a melhor palavra, aquela conquista, aquele sonho. Mas a gente sabe também que existem corretores que assinou o contrato, a comissão caiu na conta. Tchau e benção. Eu viro a página e esse cliente já não existe mais. Ou seja, a minha comissão está no bolso, acabou esse atendimento. Exato. Como é que você vê isso? Eu acho que nós somos resolvedores de problema. Então, eu tenho que estar a postos o tempo todo. E depois da venda, ainda surgem muitas coisas. Porque a venda de um imóvel, a gente lida com muita burocracia. E não é um tênis que a pessoa compra uma vez por ano, que ela sabe como resolver uma troca, uma devolução, um defeito. Ela não sabe.
Então, é prefeitura, é cartório, é banco, o vendedor do imóvel. É uma conta de água que ficou para trás. A CEMIG, a água. Ela não tem noção, então ela vai voltar. Até ela estar por dentro e entender aquilo tudo, a maioria das pessoas não sabe que é uma matrícula do imóvel e está tudo certo. Eu que estou aqui para poder direcionar e resolver o que ela precisa. A assessoria, na verdade, não acaba quando você assina o contrato. Não acaba. Ali é uma fase, né? Uma etapa. Você tem ainda, às vezes, muitas possibilidades. Às vezes um problema no imóvel, às vezes foi um imóvel que foi comprado na planta. Às vezes existe um problema a nível de estrutura. De quem que é isso? Como é que faz? Como é que resolve? Aciona quem? É o seguro? É o órgão financiador? Né? Um documento que faltou no cartório, alguma coisa que o cartório pediu que não estava ali no script de repente. A gente tem que estar a postos para poder tirar dúvida, encaminhar, ajudar. Não acaba no fim. E quando a gente está falando de fidelizar um cliente, o pós-venda é um fator essencial. Então a gente viu aí 3 coisas, né? Atendimento com excelência, o follow-up e o pós-venda, que é esse tratamento aí de acompanhar o cliente, de não, tipo assim, virar para o cliente e falar, não, se vira isso. Já vendi, o problema, né? O telefone do dono está aqui, faz contato com ele. Não. Resolve aí. E a gente vai achar corretores que vão falar assim, o meu acabou aqui. Tá feito. Meu papel terminou no contrato. Assinou o contrato, fez os pagamentos, a chave foi entregue, tá tudo resolvido. Daí para frente não é comigo. Eu prego que isso é diferente. A gente tem que ser como o Fabi disse. E até o final do fim. Para você conseguir fidelizar um cliente e criar ali, né? E onde eu queria entrar aqui agora, ou seja, um cliente que vai indicar um outro cliente, ele precisa ter essa experiência de forma extraordinária. Isso. Sim. Né? Se você finalizou uma jornada, mas você não conseguir trazer esse uau, né? Essa experiência diferente do cliente, ele não te indica para alguém. Sim. Né? E eu queria que vocês trouxessem algo sobre a importância dessa indicação. Como que isso funciona? O que a gente pode dar de dica? Como trabalhar essa questão de tirar essa indicação do cliente? Quer falar? Eu acho que você pode e deve pedir, se for o caso. Terminou o processo ali. Fulano, tem alguém, amigo da família, pode até dar um número, né? Quando a gente dá um número, a gente direciona o cérebro da pessoa. 3 pessoas que talvez estejam pensando, conversando para você me indicar, é o primeiro passo, pedir. Quem não chora não mama, já diz o ditado, né? Exatamente. E em segundo lugar, é fazer o seu serviço bem feito, porque não tem nada que traz mais resultado do que um serviço bem feito. Tem erro, não. E a gente está vivendo uma época em que, assim, quando você faz algo que é o certo, as pessoas te elogiam. E assustam. Nossa, você faz o básico, isso, né? É o básico. Isso era o básico da gente fazer. E a gente fez. Então, assim, como a Fabi disse de novo, eu digo, ir até o fim do fim que não tem fim. Né? Se daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, o cliente te ligar te pedindo uma informação ou te pedindo para resolver um problema que seja possível você resolver, resolva. Ajude-o. Porque ele vai te indicar para alguém, pode ter certeza. E a melhor coisa que pode acontecer com o corretor é ele receber indicações. Como consequência, né? Uma consequência. Eu estou fazendo porque é do meu caráter. Isso vai ser uma consequência. Tem nada melhor. E a indicação ela vai lastreada, né? Ela vai chancelada por alguém que experimentou o seu atendimento. Se eu confio no Hugo e o Hugo está me indicando a Fabi, eu vou confiar na Fabi. Exato. Né? Então essa relação ela é extremamente importante. No processo. A indicação traz credibilidade. Só de eu falar, pode procurar a Fabiane, porque você vai estar bem atendido, você vai estar bem servido. Exatamente. Ela já vem, é outra liberdade. Você já vence aquela parte da desconfiança inicial de um atendimento. Isso mesmo. Você já vence É golpe, é corretor mesmo. Você já vence isso tudo. Quando alguém te indica, ou seja, né, principalmente se é uma pessoa ainda, né, se é um amigo, se é um parente, tudo, e você está sendo indicado por alguém, toda a barreira inicial ali de desconfiança, que às vezes a gente tem de relacionamento, né? Porque o relacionamento ele é uma construção. Você começa, né, devagarzinho, vai indo, conseguindo, conquistando, mostrando o seu trabalho, mostrando, né, a sua credibilidade, até o cliente conseguir se abrir. Você já vem com as barreiras quebradas ali, né? Quando você tem essa indicação, você já vence todas essas etapas. Exatamente. Isso facilita muito. E a indicação é fruto de um bom trabalho. Exatamente, é consequência. Exatamente. Sem um bom trabalho, a indicação é bem difícil, né? Não existe. É pelo contrário, é o que eu digo. Desqualificação. Um cliente satisfeito, ele vai te indicar um. Um cliente insatisfeito, ele vai falar para 10. Ele leva 10, Isso é certo. Acrescentando aqui um assunto que eu vejo também que ser muito importante para essa questão da recorrência e da fidelização, é a utilização de CRM. Como que vocês veem isso? Como que é a experiência de vocês com relação a essa questão hoje? Então, o que é um CRM?
É um sistema de relacionamento com o cliente, né? Vamos dizer assim. Se você só tem no seu WhatsApp ali os clientes, você vai se perder. Eu tenho mais de, sei lá, 2.000 conversas de WhatsApp aqui. Eu vou me perder. O CRM vai me ajudar a me indicar que aquele cliente eu preciso fazer um follow-up com ele, que o cliente B eu preciso enviar para ele uma proposta, que o cliente C está aguardando um retorno. Então ele vai me ajudar a entender o que cada cliente na minha lista ali, na minha linha de vida ali de atendimento, está precisando ou aguardando que eu faça. Se eu não tiver esse controle, com certeza eu vou me perder, eu vou deixar de atender e esse cliente vai denigrir a minha imagem. Então o CRM vai me ajudar a me organizar, ajudar principalmente na organização. Principalmente. Hoje nós temos alguns, né, softwares de CRM, normalmente, né, imobiliárias utilizam né, bons CRMs, ou pelo menos deveriam utilizar, né? E os CRMs, eles dão esse respaldo para o corretor, né? Lembrete, você ter ali como anotar o que você conversou, o que você prometeu, o que você ficou de fazer. Porque o Samuel disse, né, Fabi? Às vezes você está atendendo aí 5, 10, 15, 20, 30 clientes, às vezes simultaneamente, cada um numa etapa da jornada. Conversa, né, que você teve. Se você não tiver um controle para você poder ter ali, né, essas anotações, para eu saber onde cada cliente está, qual etapa cada cliente está. Lembra nem do cliente. E o CRM, ele dá todo esse suporte. Como que tem sido a sua experiência, Fabi, nessa questão? Como que você lida com isso hoje, com os seus atendimentos? Vou falar enquanto corretora. Não é fácil para o corretor manter o CRM em dia todos os dias. É algo que a gente faz... me fugiu a palavra aqui agora. É por disciplina. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Então, às vezes, a gente está na rua da hora que acorda até o final do dia. Nesse sol de Valadares, você está cansado. Então, às vezes, aquele dia você não teve nem tempo. Aí, no outro dia, você está de plantão na imobiliária, mas tem que tirar. Se você tirar 10 minutos por dia, ou pulei hoje, mas amanhã eu vou fazer, é porque é pra gente. Eu estava olhando mesmo mês passado, eu fiz 3 vezes visitas a mais do que eu tenho costume de fazer. E eu também fiz uma venda a mais do que eu tenho costume de vender. Se não tivesse RM, eu ia saber. O que eu vejo, o grande ponto aí para os corretores, né? Muitos corretores pensam às vezes que, principalmente as imobiliárias, né, usam o CRM como ponto de controle. E na realidade, quando o corretor ele tem essa visão de que o CRM é algo para o controle próprio, porque ele vai ver o desempenho, quantos atendimentos eu fiz, quantas visitas eu fiz, quantos imóveis eu vendi. Isso nós estamos falando de resultado. Mas ainda assim nós estamos falando aqui de você ter um controle dos seus clientes. Exato. Né? Do retorno, do follow-up, das informações que o cliente precisa, daquilo que você ficou de dar feedback. Eu vejo hoje um grande erro do mercado são as pessoas não cumprirem o que prometem. E o CRM ajuda, porque é o que a Fabiana disse. Você sai de manhã cedo, às vezes você fica o dia inteiro, você agendou visita, você tem, né, uma série de coisas. O cliente às vezes te liga, você fala, não, eu vou olhar e te retorno. O cliente manda um WhatsApp, eu vou olhar e te retorno. Exato. Se você não tiver ali a paciência de colocar o CRM para trabalhar a seu favor, você começa a falhar. E aí é o que o Samuel disse, denigre a sua imagem como corretor, como vendedor. E não pode ter preguiça de escrever o que você precisa também. Às vezes o cliente ele deu um tempo hoje porque... ele fez uma cirurgia grave, ele teve um acidente, na hora que você vai voltar, aquilo vai estar lá, retoma, fulano, depois do seu acidente, como é que foi, a recuperação foi boa, para ele poder ver que você está atento ao que aconteceu, a conversa que vocês tiveram, sabe? Um bom CRM vai te dar um extrato do atendimento. Né? É como se fosse um extrato bancário. Mas não é tudo só ali, assim. O que você histórico, fez, né? É o histórico. Mas não é só assim, liguei hoje, conversei no WhatsApp. Não, liguei, conversamos sobre isso, devido ao fator tal, a gente não vai poder seguir. Porque a gente não lembra depois. Os detalhes, que é o que você falou. Às vezes o cliente teve um acidente, às vezes aconteceu uma circunstância que ele não conseguiu dar continuidade. Ou vai casar, fulano, como foi o casamento, deu tudo certo. Quando você liga e faz esse contato citando, né, ou faz uma mensagem, o que for um áudio, citando aquela circunstância, ele fala, poxa, esse corretor, ele tá me acompanhando. Exato. Ele tá sabendo o que eu tô passando. Ele escutou o que eu falei. Olha que interessante, o cliente te liga, lembra aquele imóvel que você me mostrou? Não lembro. Não registrei? Eu mostrei imóvel para tanta gente. Agora eu tô com o CRM. Como é que é seu nome mesmo? É João. Ah, João, beleza, lembro aquela casa lá da ilha, no aquela casa tal, no dia tal. Poxa, você tá doido, você tá ali mostrando pro cara que você cuidou dele. Aí você anotou lá que ele foi com a mãe, que você levou sua mãe. Isso. Lembro. Isso aí.
o CRM ele organiza, né? Ele ajuda a organizar a vida do corretor. Exatamente. E ajuda você a compreender cada atendimento de forma individualizada. Né? Exato. Eu vejo, às vezes, corretoras anotando em papel, anotando em papelzinho, anotando não sei o quê. Às vezes fala assim, não, meu WhatsApp e tudo, mas a gente não tem, às vezes, ideia de quantos atendimentos você passa ali no mês. Às vezes é um cliente que está só querendo fazer uma pesquisa. Às vezes a gente chama de... Como é que é aquela pessoa que está mandando a mensagem, não tem nada a ver com o que quer? É só sapiando, né? Sapiando. Então, no WhatsApp você não consegue, às vezes, administrar isso. O CRM te ajuda. Exato. Né? Então, a importância da gente utilizar um CRM... O risco do papelzinho é você anotar o telefone do cliente, depois não saber de quem é aquele telefone, para que aquele telefone, Exato. por que eu anotei esse telefone. E não tem um contexto ali, né? É só um telefone. Então, é extremamente importante, né, fazer o uso correto do CRM. Sim, muito. E tudo isso ajuda você a criar recorrência, porque nós estamos falando aqui, né, como eu ser um corretor que vende recorrentemente, todos os meses, pelo menos. Sabendo que a jornada de um cliente é longa, normalmente, 9 meses, né, a nível nacional hoje, eu preciso ter ali um acompanhamento de longo prazo. Para eu poder ter isso organizado, eu preciso ter um software que me ajude a fazer isso. Exatamente. E o corretor entender a importância disso. Eu acho que um grande desafio, eu posso falar isso como gestor de imobiliária, é você conseguir convencer os corretores a importância da utilização do CRM. E a gente tem na mão a ferramenta que, assim... Por aqui eu acesso o CRM, aqui eu vejo o histórico do cliente todinho. O cliente está me ligando, eu consigo colocar no Viva Voz aqui, pesquisar aqui. Ah, tá, é o João. Exato. Eu te atendi, lembro que foi dia tal, isso aí que a Fabi falou. Né? Você levou sua mãe e tal. Quer dizer, eu tenho aqui o extrato do atendimento que eu prestei para aquele cliente. E esse cliente do outro lado, ele não sabe o que eu estou olhando, que eu estou lendo. Ele vai pensar o quê? Poxa vida, o Samuel lembrou de mim. Lembrou até de detalhe do nosso atendimento. Sim. Então, nós podemos resumir aqui no nosso papo que para a gente poder construir, então, uma carteira de clientes, né, de forma recorrente, fiel, né, um bom atendimento. Isso. Né, um atendimento de forma personalizada. A gente costuma falar, às vezes, entender para atender. Né? Ou seja, eu saber de fato o que é esse cliente. Eu não sou um vendedor de produto. Se fizer o arroz com feijão bem feito, já vai dar resultado. Isso vai trazer excelência no atendimento. Depois do atendimento, a gente falou aqui de pós-venda. Ou seja, eu não entender que a assinatura de um contrato e a comissão na conta é o encerramento de um atendimento. Exato. Muito pelo contrário. Às vezes, ali pode ser o início... do real atendimento. Às vezes essa é a parte mais importante. Às vezes pode acontecer um caso igual o Samuel colocou, que né, apesar de a gente falar que a jornada é de 9 meses, mas tem cliente que com uma visita, você falou, com 2 minutos eu fechei um negócio. E às vezes a venda foi realizada de forma rápida, mas o atendimento... ele vai começar, às vezes, ali, porque às vezes numa circunstância que vai ser tratada com o construtor, às vezes com o órgão financiador, do que foi, e agora vem ali o pós-venda, que pode ser, de fato, o seu real atendimento. A qualidade do seu atendimento, da venda, do pós-venda, vai trazer a indicação. Ou seja, aquele cliente chancelar você para outros e para te dar ali a continuidade no mercado. Isso. Né? E um bom CRM. E não só um bom CRM, mas principalmente, eu falo muito isso, eu falo assim, o sistema ele é burro. Ele só funciona bem se ele for bem alimentado. Exatamente. Ele trabalha para você, mas se você alimentar ele. Então, se você cadastra... Ele é o melhor funcionário, se você fizer ele trabalhar direitinho. Se você cadastra o cliente, mas você não tem o e-mail do cliente, você não tem o telefone do cliente, se você não alimenta as informações... Na hora que você for lá consultar, não deu nada. Né? Eu faço atendimento telefônico, faço atendimento do WhatsApp, recebo às vezes o lead da internet, né, do que for. E se eu não cadastro isso no sistema, eu não tenho informação. Quantos clientes eu atendi esse mês? Se eu não cadastro todas as visitas, eu não tenho as visitas cadastradas. Né? Exatamente. Eu tô lembrando de visita aí que eu estou vendo que às vezes ainda tem situações hoje que o corretor faz visita e não faz ainda hoje. Tem a coragem de não fazer um termo de visita, que é uma coisa inadmissível. Tudo isso, o corretor fazendo isso de forma disciplinada, que eu acho que é uma das palavras que você falou aí, Fabi, de extremamente importância, porque a disciplina não é fazer o que a gente quer. É a gente fazer o que precisa ser feito. Para eu colher o fruto lá na frente. Né? Vai trazer para quem está no mercado imobiliário essa recorrência. E a fidelidade, ou seja, a gente colher o fruto de realizar vendas. Isso só traz benefício. Isso só traz benefício para o corretor. Para o corretor e para o cliente também. Né? A partir do momento que o cliente está satisfeito, é benefício para o corretor. Pontos simples aqui que nós colocamos, que sendo bem praticados de forma disciplinada, não tem um outro caminho que não seja você criar uma recorrência nesse mercado. Não vai dar erro. Né? Não vai. É isso aí. Esse é o nosso papo de hoje. Obrigado, Fabi, Nós Fabiane. Agradecemos, né, Samuel? Obrigado, Samuel, aí pelo tempo. Nosso tá aqui. Espero que cada um de vocês que está aí nos assistindo possa tirar, né, desse bate-papo aqui muitos aprendizados e colocar em prática, né, para que você possa ser um corretor que venda de forma recorrente
e que crie fidelização, né? A gente trabalha com venda no mercado imobiliário, a gente sabe que a gente precisa vender todos os meses, né? A corretagem trabalha com comissionamento. Se eu não vendo, eu não recebo. Então, que você possa colocar em prática essas dicas aqui que nós, né, colocamos juntos e trabalhar, né, de forma aí disciplinada para que você possa todos os dias, né, atender de forma boa, né, cadastrar, utilizar o CRM, buscar do seu cliente o pós-venda, né, as indicações, mas tudo isso é fruto de um trabalho bem feito. Que você possa ter aprendido com a gente. Obrigado mais uma vez, viu? E que você possa estar aqui com a gente. Mais vídeos vão vir aí e que nós possamos aprender juntos. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele, né? Comenta aqui embaixo, curta. Isso vai nos ajudar aí a alcançar mais pessoas e continuar esse trabalho. Um grande abraço, até breve.